Olá, eu aqui novamente. Nós vamos agora estudar, mais um dos vídeos de 1 a 5, né? Aqui nós estamos no número 2, tá bom? E nós vamos falar sobre o Espírito Santo na obra da redenção, tá? O Espírito Santo inspirou todos os profetas e escritores sacros, os quais apontaram para Jesus Cristo e a salvação eterna. Promessa em Mateus capítulo 3, verso 15, você vai ver. Cumprimento, Mateus capítulo 1, verso 18 e 25 e Lucas capítulo 2, verso 17. Promessa, Isaías capítulo 28, verso 16. Cumprimento, Mateus 16, verso 18. Romanos capítulo 9, 32 e 33. E 1 Pedro capítulo 2, verso 68. Promessa, Zacarias capítulo 9, verso 9. Cumprimento, Mateus 21, verso 1, verso 11. João capítulo 12, verso 12 e 19. O Espírito Santo é a igreja de Jesus Cristo. A igreja é de Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, verso 18. Não há dúvida, porém, que o Espírito Santo tem uma grandiosa e constante atividade diretora dentro da mesma. Podemos ver isto ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, o qual nos mostra que a Igreja de Jesus Cristo é, sem sombra de dúvida, orientada e dirigida pelo Espírito Santo. Você vai ver em Atos capítulo 8, verso 26 e 40, capítulo 10, verso 1 e 48. E, além disso, o Espírito Santo é quem capacita a Igreja de Jesus Cristo com os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 e 12. E verso 28 e 30. Esse fato é algo maravilhoso. A Igreja de Jesus Cristo pertence a uma pessoa divina, Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo é dirigida por outra pessoa divina, o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na Igreja de Jesus Cristo. Olha só, o Espírito Santo já agia em prol da Igreja de Jesus Cristo antes mesmo desta fazer parte da história humana. Quando, por sua inspiração e durante o período do Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada estava sendo escrita, não só para o povo israelita, mas também para a edificação da igreja, que no futuro viria a ser uma realidade. Você vai ver em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, 2 Pedro capítulo 20, verso 21. A ação visível e direta do Espírito Santo na igreja iniciou no dia do Pentecoste, imediatamente posterior à assunção de Jesus Cristo ao céu. Você vai ver em Atos capítulo 2, verso 1 e 47 e 14, cumprindo-se assim a profecia de Joel, capítulo 12, verso 28 e 29. A partir desse dia, a igreja passou a sua história, porque sua ação no mundo tornou-se inequívoca e visível. O Espírito Santo é quem dá a unidade à igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 e 31. E Efésios capítulo 4, verso 1 e 16. O Espírito Santo fala à igreja. Você vai ver em Apocalipse capítulo 2, verso 7, 11, 17 e 29. Capítulo 3, verso 6, 13 e 22. O Espírito Santo é quem capacita a igreja para o exercício das suas atividades, através da distribuição de dons espirituais, de acordo com a sua soberana vontade. Os salvos por Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 e 31. E verso 11 e 18. A fim de que a igreja seja edificada. Efésios 4, verso 12. É verdade que quem recebe o dom espiritual em particular é o salvo por Jesus Cristo. Porém, essa dádiva divina é dada pelo Espírito Santo, a única e exclusivamente para a edificação da igreja, jamais para exaltação pessoal. É bom que jamais nos esqueçamos dessa verdade simples, mas imutável. Os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo para a edificação da igreja, jamais para exaltação pessoal. Você vai ver em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. O Espírito Santo e o incrédulo ou o mundo. Olha só, o Espírito Santo age na vida do indivíduo, mesmo quando este ainda não é nem pensa ser filho de Deus. A ação do Espírito Santo na vida do incrédulo é para que esse se convença do seu pecado, da justiça e do juízo, juízo de Deus. Se converta, torne-se crente em Jesus Cristo e receba a vida eterna, ou seja, venha tornar-se
filho de Deus. Você vai ver em João capítulo 1, verso 12. É o que nos diz João 16, versos 7 e 11. Confirmemos João 16, versos 7 e 11 e comparemos esta com as próximas 3 passagens bíblicas. Pecado, você vai ver em Romanos 3, 10, né, e 23. Todos os homens são pecadores. Justiça, você vai ver em Filipe capítulo 3, verso 79, a justiça de Deus pela fé em Cristo. Juízo, João capítulo 3, verso 18, o julgamento de Deus relativo à salvação eterna depende da fé que o homem tem ou não tem em Jesus Cristo. Sobre a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa incrédula. Então vamos falar sobre a doutrina cristã da salvação eterna. A blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Nós temos mais de 1000 detalhes, né, sobre a doutrina cristã da salvação eterna. Falamos sobre isso, agora vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vejamos o significado da palavra blasfêmia. Segundo o mini dicionário Aurélio, palavras que ultrajam a divindade, a religião, pessoa ou coisa respeitável. Ultraje, ato de ultrajar, ofensa grave, ultrajar, ofender a dignidade, injuriar, ato ou efeito de injuriar, aquilo que é injusto, infâmia, injuriar, dirigir injúria ou insulto a, segundo o conciso dicionário de teologia cristã, blasfêmia significa expressões irreverentes, insultuosas ou caluniosas contra Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo o conciso dicionário da teologia cristã, significa pecado imperdoável, mencionado por Jesus em Mateus capítulo 12, verso 31, Marcos 3, verso 28 e 29 e Lucas 12, verso 10. Parece não constituir-se de ato singular. Antes, trata-se de uma rejeição contínua e deliberada da luz e da verdade que provoca um estado tal em que a pessoa se torna incapaz de distinguir a obra do Espírito Santo e a de Satanás. O incrédulo pode, para desgraça sua, visto que não há perdão para tal pecado, blasfemar contra o Espírito Santo. Mateus 12, verso 31 e 32, Marcos 3, verso 28 e 29, Lucas 12, verso 10. Porém, um salvo por Jesus Cristo jamais poderá blasfemar contra o Espírito Santo, visto que, se fosse possível um crente cometer tal pecado, Deus estaria jogando por terra muitas e muitas promessas que garantem a salvação eterna dos seus, né? Você vê em João capítulo 1, verso 12, capítulo 3, verso 16 e 18, Romanos 8, verso 12 e 1 João capítulo 5, verso 4 e 13. Já que a blasfêmia contra a pessoa divina do Espírito Santo é um pecado imperdoável, seria um contrassenso, um absurdo, até aceitar a hipótese de uma pessoa salva por Jesus Cristo blasfemar contra o Espírito Santo. Aceitar esse absurdo é crer que Deus não está atento a todas as tentações dos seus filhinhos. Você vai ver em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Porém, com certeza, Deus é onisciente, está continuamente atento a tudo que acontece aos seus filhos. Você vai ver em Salmos capítulo 1, verso 13, 9 e 16. Mantendo-os de pé, Salmos capítulo 112, verso 18. Também estaremos declarando que seria possível Jesus Cristo lançar fora uma pessoa com a salvação eterna, João 6, 37 e 40. Ou que alguém poderia arrancá-la das poderosíssimas mãos do Salvador. Aceitar esse absurdo é admitir a possibilidade de Deus não preservar um filho seu, tá? Se nós aceitarmos a possibilidade da perda da salvação eterna, tá? Então, para não preservar um filho seu, aceitar isso, nós estamos admitindo a possibilidade de Deus não preservar um filho seu para sempre, na condição de filho. João capítulo 1, verso 12. Mas entenda bem.
Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é a pessoa chegar, levantar a mão e aceitar Jesus da boca para fora. A salvação, ela vem pela fé e obras, né? Mas tem que ser uma coisa de coração, uma coisa que vem de dentro de você, uma coisa sincera. Não adianta falar, só falar da boca para fora. Tem que ser uma coisa espontânea, pura e verdadeira. Como diz, né, verdadeiro adorador. Se uma pessoa está na igreja e não é salva, né, ela está na igreja, de repente sai, volta para o espiritismo que já estava, ou passa aí para o espiritismo, ou vai praticar outras coisas, então ela não era salva, tá? Porque o salvo mesmo, ele não deixa Deus jamais, e Deus cuida dele. Então, trata-se de o verdadeiro adorador, o verdadeiro cristão convertido, não é o cristão convencido, tá? Alguns se convencem de que está salvo e alguns verdadeiramente são salvos. Então, há uma diferença entre o verdadeiro crente e o crente convencido. Para maior clareza, nós vamos ver aqui o relacionamento entre o santo e o crente, o Espírito Santo e o crente. Olha só, todo salvo por Jesus Cristo só chegou a ter salvação eterna porque o Espírito Santo agiu em sua vida, após haver sido evangelizado, ainda no tempo da sua incredulidade. Você vai ver em João 16, versos 7 e 11, até sua conversão a Jesus Cristo, João 3, versos 16 e 18, e Efésios 1, versos 12 e 13. Não havendo conversão, o Espírito Santo age até a morte física do incrédulo. Então, olha só, entenda bem isso que eu acabei de falar. Não havendo conversão, o Espírito Santo age até a morte física do incrédulo. Ou seja, você tem um ano aceitável. O ano aceitável é o tempo da sua vida. E até o dia da sua morte, o Espírito Santo vai tentar te convencer de que você precisa se converter para poder receber a salvação. O Espírito Santo de Deus vai estar sempre te tocando, sempre te tocando, sempre te tocando. E através disso você vai aceitar ou não. Porque tem que ser espontâneo, tem que ser, né, o desejo seu. Então ele tenta te convencer, ele usa um irmão, usa uma irmã, uma palavra, um louvor, né? E ele fica no seu ouvido te mostrando as coisas. Então você vai ver se você quiser. Se você não quiser, aí é com você mesmo. O Espírito Santo regenera o crente. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, né? O Espírito Santo justifica o crente. Tito capítulo 3, 38. O Espírito Santo santifica o salvo por Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. O Espírito Santo é o meio usado por Jesus para batizar o crente. É Jesus que batiza com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que batiza, tá? No momento da sua conversão, ou seja, você recebeu Cristo verdadeiramente, de coração, o Espírito Santo de Deus, né, vem sobre você, te batizando, mas é Jesus Cristo quem batiza, tá? Jesus Cristo coloca sobre ti, sobre a sua vida, o Espírito Santo, ele te enche com o Espírito Santo. Então, aliás, você recebe o Espírito Santo naquele momento, porque você abriu, tirou os pecados, morreu para os pecados. Então, quem habita e passa a habitar em você é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus sela o crente no momento da conversão. Existe o batismo com o Espírito Santo, que é Jesus que faz, e existe o selo do Espírito Santo. Existe uma marca. A marca do Espírito Santo é esse selo que ele coloca em você, tá? E o Espírito Santo é o penhor para o crente. Lê em 2 Coríntios capítulo 1, verso 22.
O Espírito Santo habita no crente, o Espírito Santo está para sempre com o crente, o Espírito Santo guia o crente, ele ensina o crente, ajuda o crente em suas fraquezas, intercede pelo crente, testifica com o Espírito do crente que este é filho de Deus. O Espírito Santo dá dons espirituais ao crente para o bem da igreja. Romanos 8 e 1 Coríntios capítulo 12. O Espírito Santo enche o crente segundo este obedece a Deus. Atos 2,14. Efésios capítulo 5, verso 18 e 21. O Espírito Santo se entristece devido à desobediência do crente. Efésios capítulo 4, verso 30. O Espírito Santo é o consolador do crente. João capítulo 14, 16 e 17. O dom do recebimento do Espírito Santo. A frase dom do Espírito Santo pode, sem nenhuma dificuldade, ter dois significados. Referência a um dom espiritual concedido pelo Espírito Santo ao crente, porém, quando se trata de um dom espiritual, geralmente o nome dom também é citado quanto aos dons espirituais. Estes são estudados mais à frente, né? Então, agora, o primeiro significado, ou seja, a dádiva do Espírito Santo ao crente. No Novo Testamento temos várias referências à dádiva do Espírito Santo ao crente. Então, nós vamos parar. Primeiro, vou dar referência. João, capítulo 7, verso 38 e 39. Capítulo 14, verso 15 e 17. Atos 2, verso 38. E capítulo 5, verso 32. E Romanos, capítulo 5, verso 5. Em virtude de todas essas passagens bíblicas, preferimos usar a expressão dom do Espírito Santo como referência à dádiva ou entrega pela parte de Deus ou recebimento por parte do crente, do Espírito Santo a todos os crentes em Jesus Cristo. Vamos parar por aqui, que já ultrapassou, e vamos a outro vídeo, número 3, tá bom?